Discussão do processo eleitoral de 2018. E por que na Comissão de Direitos Humanos? Porque democracia tem tudo a ver com direitos humanos. Que há uma campanha pelo voto branco, pelo voto nulo, pela abstenção. Campanha equivocada. Equivocada. Eu passo a palavra agora ao Procurador do Estado do Mato Grosso do Sul, membro da Associação Pátria Brasil. Quero introduzir a minha fala focado na pauta dessa audiência, que é o combate ao voto branco, nulo e à abstenção. O que significam essas três atitudes? A anulação do voto, o não votar, que é o voto branco, e a abstenção, que é redundante. Nós temos que entender que o cidadão, muito provavelmente, ao tomar essas atitudes, o faz por conta da sensação que tem em relação ao processo eleitoral. De fato, nós precisamos olhar a nossa história e perceber que carregamos um ranço ainda do Império. Hoje, embora a gente tenha instaurado a República em 1889, hoje, em 2018, autoridades públicas se portam como se fossem reis, príncipes, e o colega advogado lembrou bem, vivem em palácios. A neurolinguística, ela é muito importante porque o que aprendemos e o que falamos passa pela palavra. Se não houvesse a palavra, não teríamos compreensão dos fatos da vida. O que ocorre? Embora vivamos numa república, e embora nossa Constituição claramente diga que todo poder emana do povo, nós vivemos de fato, e isso parte das autoridades públicas, um comportamento monárquico, absolutista, algo que beira o absolutismo medieval. É interessante observar o palácio da Justiça Eleitoral. Aqueles senhores têm poder executivo, legislativo e judiciário. Eles executam o serviço eleitoral, e aqui mais uma vez a questão da neurolinguística, temos que parar de chamar isso de justiça eleitoral, é serviço eleitoral, serviço. Colher a manifestação soberana de vontade do cidadão e processá-la é serviço. E esses administradores desse serviço eleitoral executam, normatizam através de suas resoluções e julgam. E se julgam competentes para julgar os próprios atos. Se a Corte Constitucional acolher o argumento de Raquel Dodge, optando por colher da execução da lei a inconstitucionalidade da lei, que para mim é um absurdo, essa linha supostamente exegética, se a Corte optar por isso, ela deve declarar inconstitucional o sistema eletrônico de votação, porque o instrumento usado hoje, ou seja, a execução daquela autorização legal de uso do sistema eletrônico, esse instrumento é inconstitucional, porque violenta os princípios constitucionais. E eu gostaria que os senhores, representantes do povo, senadores e deputados, compreendessem que, neste momento, nada é mais caro para o povo brasileiro do que o seu voto, do que uma eleição rígida. Quem tiver a sabedoria de abraçar essa causa, abraçará o povo. Entendam, senhores, não há ônus em ingressar na ação em defesa dessa lei. Há bônus. E, por incrível que pareça, não encontramos ninguém até agora disposto a defender a norma, enfrentar as alegações de Raquel Dodge e fazer a discussão sobre esse mau uso do controle abstrato de constitucionalidade. Toda ordem normativa que regula as eleições põe como imprescindível a mais ampla fiscalização. E a restrição, qualquer restrição que seja, da fiscalização implica na nulidade da eleição. Ou seja, os fiscais hoje que se colocam no entorno da urna eletrônica não fiscalizam nada. É absolutamente restritiva a urna. E os senhores cidadãos e fiscais de partido que fiscalizarão as eleições
Os senhores têm o direito de que esse ato administrativo seja compreensível. Qualquer cidadão posto como fiscal dentro da sessão eleitoral deve ter à sua disposição meios que lhe permitam fiscalizar se o voto dado está sendo atribuído com o devido respeito e tratado com o devido respeito. Então, o sistema como é, veda e restringe a fiscalização. A impressão do voto, a produção da prova física é imprescindível. E se não houver tempo, disponibilidade prática para colocação dos módulos impressores, deverá ser exigida a cédula de papel. É imprescindível. Aí eu digo que o belo da democracia é justamente o dissenso. Eu tenho uma postura diferente dos meus colegas de bancada a respeito da urna eletrônica. Até acompanhei diversas vezes, enquanto advogado, como é que se é feito as eleições. Primeiro, o TSE ele abre edital público para que pessoas especializadas na área de informática façam todo tipo de checagem. É um sistema que é considerado seguro, é auditado. Existe a chamada votação paralela, que é uma outra forma de secagem, que é chamado a OAB, o Ministério Público, entidades, para que se observe a votação paralela. E o que eu trago sobre a urna eletrônica, principalmente, é que é um mercado de R$1 bilhão. Um mercado de R$1 bilhão para que se emita um comprovante numa urna eletrônica. Isso tem muito mais interesse econômico nessa discussão do que checagem. O TSE está cumprindo a lei. O TSE está cumprindo por 6% das urnas. Eu peço ao plenário, já tem. Estamos num bom debate, no mais alto nível. Todo mundo vai falar e vai expressar o que quiser expressar. Agora, inclusive, depois eu vou abrir até a possibilidade do plenário falar. Digam tudo dessa comissão, menos que ela não é democrática. Então, fiquem tranquilos, cada exposição conclui o seu ponto, cada expositor conclui o seu ponto de vista, e depois eu vou abrir a possibilidade que o plenário, e nesse nível que está o debate, expresse também a sua opinião, não há problema nenhum. Agora passamos a palavra ao professor da Universidade de Brasília, UNB, professor Pedro Antônio Dourado Rezende. Daí termina essa mesa, daí eu passo para 3 que estão nos prestigiando aqui no plenário, aí vai as considerações finais, importantes as considerações finais de todos os nossos convidados. Bom dia, senador Paulo Paim. É um prazer e uma honra estar aqui a convite, Vossa Excelência, para participar desse painel. O companheiro de mesa cumprimento aos demais panelistas que participam desse debate e aproveito a citação de um deles, o Silvio, de um poeta americano. Vou começar a minha fala citando agora um jornalista norte-americano jornalista político do século XIX, Upton Sinclair. Ele, muito perspicaz sobre a natureza do processo político, tem uma fala que se tornou famosa que dizia o seguinte: é difícil você fazer alguém entender algo quando o ganha-pão desse alguém depende dele não entender esse algo. Onde isso se aplica? Eu me lembro de quando começou a Revolução Científica, Galileu queria convencer algumas autoridades eclesiásticas de que havia contraexemplo no sistema solar da teoria geocêntrica. Então, o que ele tinha para mostrar de evidência que havia um contraexemplo no céu era um aparelho novo, chamado telescópio. Então, ele convidou, num evento social, os cardeais da igreja para que visitassem a casa dele, e ele convidou os cardeais para que olhassem no telescópio na direção do planeta Júpiter, e eles iam poder observar as luas de Júpiter girando em torno de Júpiter. E os cardeais se recusavam,
se recusaram terminantemente a botar o olho naquele aparelho. Eu me lembrei de Galileu quando ouvi a fala de um dos painelistas, que infelizmente não está mais aqui, meu colega universitário, professor de Direito, que disse que não vê problema nenhum com o sistema de votação que a gente tem em uso no Brasil hoje, já que ele nunca viu prova eficaz de que algo pode dar errado com esse sistema, pelo contrário, como se a ausência de prova significasse ausência de falha. Pode ser outra coisa. Pode ser impossibilidade de quem se vê prejudicado ter acesso a provas, ou, caso consiga, a impossibilidade de convencer quem vai julgar de que tais evidências fazem prova suficiente, ou pior, ter acesso ao momento em que esse debate pode ser travado no âmbito jurídico, que pode ocorrer quando o réu é o próprio juiz. O que é o caso de um sistema eleitoral como o nosso, quando alguém que se coloca na posição de especialista, competente em examinar o que pode dar errado com o sistema de votação, que o procurador que me antecedeu aqui colocou muito bem, né? Mistura as exigências constitucionais das características das etapas do processo, né? Num verdadeiro balaio de gato, onde o sigilo se estende pelo processo administrativo de contagem dos votos, e que me faz lembrar da República Velha, como era a eleição na República Velha. Quando eu comecei a mexer com esse assunto, nos idos de 2000, por que o nosso sistema de votação é assim, todo mundo acha uma maravilha, eu não conseguia entender. E comecei a me debruçar sobre o aspecto psicológico dessa onda, desse mito, de que eventualmente eu chamei de seita do Santo Byte, num artigo onde eu explicava como é que foi a manobra para acabar com o voto impresso, no projeto de lei que foi citado pelo Samuel aqui na primeira falha, apresentado pelo senador Requião junto com o senador Brizola, né? Como é que aquilo foi enterrado? Houve a maior boa vontade de fazer um teste, entre aspas, antes que a lei pudesse ser reconhecida como vigente, na eleição de 2002, onde o mecanismo de contagem verificável pelo eleitor motu próprio é a frase que ninguém quer ver na tradição jurídica sobre a soberania popular no processo eleitoral, né? Fizeram tudo em 9 meses, com uma urna que não estava preparada para imprimir voto, deram um jeito e fizeram testes sabotando, está muito bem descrito como foi o processo de sabotagem, para que depois fosse apresentado um substituto do voto impresso, que é uma espécie de mistura de chacrona com aquela outra erva que entra no chá do Santo Byte, digitais, né? Que é um RDV, o Registro Digital do Voto, que é a base da contagem atualmente no sistema como está. É como se você quisesse fazer prova de que uma nota fiscal é legítima, comparando ela com a cópia xerox dela mesma. O voto continua secreto para o eleitor, porque ele não tem como saber como o voto dele foi registrado e contado. Essa história de que os partidos têm direito de examinar o software para verificar que está tudo bem, o procurador colocou muito bem que isso não tem absolutamente nenhum valor de prova de que o processo de contagem é transparente, porque o que se examina antes e o que se examina depois pode não ter relação nenhuma com o que acontece durante o ato, no dia de votação, né? Prova disso é os especialistas, entre eles alguns citados aqui pelo Samuel, como o professor Diego Aranha, que foi meu aluno,
que aprendeu sobre a minha perplexidade com a situação que a gente se encontra no Brasil em relação ao sistema eleitoral, em sala de aula, 10 anos depois, já doutor. Ele sabia o que ele iria enfrentar se ele fosse participar dos testes e conseguiu navegar naquela manobra toda de picadeiro, de circo, para poder mostrar, eventualmente, que era possível reconstituir a ordem dos votos. E 5 anos depois ele mostrou que nada foi consertado. Agora em 2017, que estava na audiência da Comissão de Constituição e Justiça há 6 semanas atrás. É uma pena que meu colega, professor de Direito, que fez aquela fala aqui repetitiva que a gente ouve há 20 anos, né, não se interessou em participar daquela audiência e ouvir de mim e do professor Diego por que votação paralela depois da introdução da biometria é algo absolutamente inócuo para fazer prova de integridade do que quer que seja. Não está presente para ouvir essa lamentação de que ele não estava interessado em saber por quê, como os bispos da época de Galileu, que não estavam interessados em botar o olho no telescópio, né? E, ao mesmo tempo, dizer aqui que todos os partidos têm direito a examinar como quiserem o sistema. Não é bem assim. É como são permitidos. Mesmo assim, outros alunos, outros ex-alunos meus que puderam fazer isso e encontraram coisas do Arco da Velha na eleição de 2014 e acionaram a Justiça Eleitoral dentro do regulamento permitido para questionar o sistema, como eles foram tratados? Como a queixa de que tinha algo errado com o sistema foi processada judicialmente, está em anexo nesse pedido de CPI, com uma justificativa técnica preparada por membros do Comitê Multidisciplinar Independente, do qual eu faço parte, junto com Maria Aparecida Cortiz, que assinou essa justificativa junto comigo. Eu aproveito a fala do Samuel para apresentar ao senador essa justificativa técnica de um pedido de CPI sobre a organização do sistema eleitoral brasileiro do ponto de vista do sistema de votação, onde o anexo é uma narrativa de como o pedido de impugnação do sistema eleitoral em 2014 foi tratado judicialmente pelo tribunal que deveria se reconhecer como réu nesse processo de impugnação do sistema de votação que seria usado em 2014 e foi. Muito bem. O que eu depreendo de tudo isso? Estamos prestes a conhecer a posição do Supremo Tribunal Federal em relação à ação direta de inconstitucionalidade 5889, que procura derrubar a lei que deveria estar sendo cumprida pela Justiça Eleitoral, que foi aprovada em 2015, é a terceira tentativa dessa Casa introduzir um mecanismo de verificação motu próprio do eleitor do processo de contagem de votos. Agora, sob o argumento de que houve uma lei anterior que foi derrubada por o argumento de inconstitucionalidade em relação a sigilo do voto, como se o voto impresso fosse prejudicar o critério de sigilo do voto do ato da escolha e não do ato da contagem, né? Numa urna em que o eleitor é identificado pelo número de título de eleitor na mesma máquina em que ele vota. Só no Brasil isso poderia passar numa corte constitucional como um ato não contraditório. Manter uma urna que identifica o eleitor na mesma máquina em que ele vota, como uma urna que não viola o sigilo do voto, e impedi-la de imprimir o voto sem contato direto do eleitor com o registro material, como sendo esse o culpado pelo sigilo do voto. Esse mecanismo de verificação motu próprio de que seu voto está sendo respeitado. O parágrafo 5º do artigo 5º da Lei 12.703, se não me engano, de 2009, que caiu nessa ADIM 4543, que é citada agora na ADIM 5889,
levou junto, revogando o artigo 5º inteiro, a obrigatoriedade do voto impresso com o parágrafo 5º, que exigia que o eleitor não fosse identificado na máquina em que vota. Se essa ADIM for votada, prosperar no Supremo, e essa lei que deveria estar sendo cumprida cair, acredito eu que no contexto desse movimento, que foi muito bem abordado do ponto de vista social e político pelos outros participantes, infelizmente vão criar um clima político de deslegitimização do processo eleitoral para a eleição de 2018, o que só favorece quem tem planos de ruptura democrática para o processo político brasileiro no futuro. Então, eu renovo o apelo que o assessor do senador Requião colocou aqui, para que essa casa tome a iniciativa de participar ativamente, não só da votação no Supremo, na forma como o procurador colocou, que é possível regimentalmente, né? Como parte interessada nesse processo, na votação dessa ADIM, né? Por que uma ADIM que tem, entre seus argumentos, periculum in mora, fica parada numa gaveta de um ministro que está prestes a ser votado o impeachment dele nessa casa? Eu não entendo esse processo político. Então, eu acho que a gente está, de fato, num momento muito parecido com a de Revolução de 30, que eliminou uma concentração de poderes no processo eleitoral que antes tinha sede no Legislativo e transferiu para o Judiciário para resolver os problemas que tinham se acumulado na República Velha devido a essa concentração de poderes. Foi uma solução que funcionou na década de 30, mas parece que os mesmos vícios que foram acumulados durante a República Velha por conta dessa concentração de poderes estão se repetindo agora em outro locus. E se essa casa não tomar iniciativa, senador, de cumprir a sua função republicana, nesse momento político, ela pode ser julgada pela história como omissa, porque o momento é muito grave, a meu ver. Quando eu comecei a me envolver com isso, há 15 anos atrás, que eu não entendia por que as pessoas não conseguiam perceber o sequestro da sua soberania numa máquina que iria contar os votos de forma secreta, a pretexto de eliminar fraudes de varejo, por que eu não me preocupo com a fraude na contagem do voto impresso? Porque essas fraudes de contagem do voto impresso são de varejo e são visíveis. Então, a tendência, quando há uma eleição parelha, que a votação é apertada, elas se cancelarem mutuamente nas sessões eleitorais, onde um partido consegue passar a perna no outro, vai haver uma outra sessão eleitoral, onde o contrário acontece. Ao passo que, na votação que é feita de forma eletrônica, de forma secreta, por programas que são instalados por empresas terceirizadas que não têm nenhuma responsabilidade com o sistema jurídico brasileiro, basta poucas linhas de código colocadas por um programador que sabe o que e como fazer para virar o resultado de uma eleição sem que ninguém consiga provar nada. Então, para mim, o argumento de que esse sistema é bom porque ninguém nunca provou que houve fraude é um argumento perigosíssimo, porque o motivo de ninguém nunca ter provado que houve fraude pode ser outro. Pode ser porque eles não têm mais alcance aos meios de prova. E não porque as fraudes não existam. E quem opera o sistema sabendo disso pode ser tentado por essa concentração de poderes. É o paralelo que eu faço com a República Velha. Na República Velha, no Palácio Monroe, o parlamento tinha 8 meses para decidir quais mapas eleitorais iam ser mantidos, quais iam ser considerados fraudados e refeitos, e ali o resultado da eleição era cozinhado num terceiro turno que oficialmente não existia. Esse terceiro turno hoje é virtual e acontece dentro das máquinas que totalizam e dentro das máquinas que registram os votos, né? Então, eu renovo o apelo que o Samuel colocou aqui, para que o parlamento seja instalando uma CPI, seja participando da votação
da tramitação da DI 5889, deixo aqui na mão do senador a justificativa técnica que nos foi solicitada ao CEMIND por algum parlamentar de direita que não convém citar o nome nesse momento, no auge, no calor da movimentação para derrubar a presidente Dilma. Depois que a presidente Dilma caiu, perderam o interesse nessa CPI do sistema de votação. Mas o momento que a gente está vivendo aqui, como o assessor Samuel colocou, a meu ver, pede essa iniciativa do Senado. Obrigado, senador. Desculpe-me por ter extrapolado o tempo. Não, ficou dentro do tempo. Esse foi o professor da Universidade de Brasília, UNB, professor Pedro Antônio Dourado Rezende. E agora o senhor tem 5 minutos. Bem, eu gostaria de estender um pouquinho um dos pontos que Mariane levantou. Nós que estamos aqui pleiteando o cumprimento de um direito que foi votado nesta casa e foi sancionado por uma derrubada de veto, não estamos fazendo a campanha da crítica pela crítica. A gente está pedindo que a lei seja cumprida, a gente está tentando dar uma solução de evolução a um sistema de votação que concentrou poder demais numa autoridade que imiscuiu sua função judicativa com sua função executiva. E ninguém parece interessado em desatrelar essa mistura que está sendo perniciosa para a República. O motivo pelo qual essa mistura da função judicativa da Justiça Eleitoral com a função executiva do serviço eleitoral, né, que é exercido pela Secretaria de Informática, está bem registrado nesse pedido de CPI, a que tipo de absurdo ele pode levar, né? Bem, então, eu acho que eu procurei expor o meu ponto de vista no tempo que eu achei que era necessário, não vou me alongar mais, apenas reforçar esse ponto que o Mariane está colocando. Ninguém está aqui para criticar o sistema pura e simplesmente. Estamos aqui para exigir o cumprimento de um direito de um órgão de Estado que deveria estar executando um serviço ao público de fazer o processo eleitoral transcorrer conforme a lei e, nesse quesito, está se omitindo. Isso pode ser crime de prevaricação, e, ao se omitir, ele está se abrigando na função judicativa que está atribuída ao mesmo órgão para transformar essa situação num questionamento da constitucionalidade da lei, com os argumentos mais estapafúrdios possíveis, que vão ser julgados por quem tem interesse na causa. Porque metade dos juízes que vão julgar essa DIN são membros do Tribunal Superior Eleitoral. Como é que fica a República numa situação dessas? Se essa lei do voto impresso cair, eu temo pela continuidade do regime democrático no Brasil, porque estaria legitimando a ruptura democrática, cuja agenda a gente está percebendo nesse movimento aí do voto nulo, da abstenção e etc. Então, eu acho que é um momento importante, o Samuel foi brilhante colocando isso aqui, né? A gente precisa chamar o poder legislativo à sua responsabilidade de cumprir o seu papel nesse momento. Não deixe essa DIN ser votada sem interferência do legislativo em relação a como que o poder legislativo vê essa DIN oportunista entrando nesse momento e sentando numa gaveta até um momento que a gente não sabe qual vai ser. O momento é urgente porque estamos na mesma situação da Revolução de 30, onde uma crise econômica se agrava, o Estado perde a capacidade de cumprir a sua função executiva e, com isso, ele abre espaço para a ruptura democrática, é o que a gente está vendo. Aquela aprovação da medida provisória que botou teto nos gastos mais públicos, exceto os de financiamento da dívida, foi entregar a chave do cofre da República para os banqueiros, para os bancos que estão mandando no Banco Central. Onde isso vai dar? Num processo eleitoral que está sequestrado com essas manobras, com essas artimanhas judicativas que a gente está vendo aqui, discutindo aqui. É o momento do Legislativo tomar pé da situação, do momento político que a gente está vivendo e cumprir a sua função. Agradeço, senador, a oportunidade. Muito bem, quero cumprimentá-lo pelo alto nível qualificado de defender teses, causas
e não ofensas pessoais. Fica aqui meus cumprimentos para o senhor. Uma salva de palmas que eu queria dar para ele aqui. E quando o cara não tem argumentos, ele parte para a ofensa. Quando tem argumentos, é essa beleza de argumentos que eu vi aqui, e não só seu, de diversas pessoas do plenário.